Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos dar início no nosso seminário em Brasília, nosso primeiro seminário. Não sei de quantos aqui em Brasília em 2024, mas o Senhor está startando o ano de 2024 com um seminário especial para nós. Isso mostra os cuidados de Deus para com o seu povo, né? E independente se Deus tem muito povo ou pouco povo reunido, Ele dispensa o alimento e os cuidados de forma igual. Eu creio que nós não somos um povo único aqui em Brasília. Eu creio que existe mais pessoas que são eleitas, obviamente, para a salvação judicial, que é uma grande parte, mas também Deus tem pessoas que estão designadas para a salvação orgânica. E Deus vai trazer essas pessoas, né? Como já está trazendo, mas nós devemos estar abertos e orando para que Deus venha acrescentar essas pessoas, né? Essa foi uma das promessas que Deus me deu aqui em Brasília nos primeiros dias que cheguei, né? Que Deus vai realizar, então nós devemos orar em cima dessa promessa. Então hoje nós teremos o seminário Dependência, um fluir de vida, e que o Espírito nos derrame vida, né? Através dessa mensagem. Nós vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Eu vou pedir para os irmãos em formar duplas, orar, ler do versículo 7 até o 12. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Amém. Então eu vou pedir para Sandra abrir o primeiro louvor para nós. Na sequência, Calebitas para o segundo cântico. Amém. Convidar o Benjamin para fazer a oração inicial para nós. Amém. Senhor Deus, nós chegamos em Tua presença nesta noite, primeiramente para Te confessar nossos pecados, Senhor, porque eles ainda se multiplicam em Tua presença de dia em dia. Nós Te pedimos perdão por nossos pecados conscientes e inconscientes. Queremos Te pedir que se manifeste nessa noite. Nós queremos Te pedir que Tu venhas a falar conosco aqui. Queremos Te pedir que não haja fermentos na palavra falada hoje, que apenas Tu venhas a falar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o louvor, e durante esses dois cânticos, os irmãos que desejarem contribuir com as suas ofertas, os dízimos, que o Senhor possa operar nesse momento, aproveitando esses cânticos.
santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor. Estou restaurando e santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta mulher regou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me beijastes, mas ela desde que aqui chegou não cessa de me beijar os pés. Assim mesma ela se humilhou. Por isso te digo que apesar de cometer muitos pecados, eu perdoei a cada um. Ela derramou-se em minha presença, reconheceu que é um vaso quebrado. Estou restaurando e santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor. Estou restaurando e santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor, recebendo e retribuindo meu amor. Amém. Vamos abrir a palavra ainda, 2 Coríntios 4. Boa noite, Deus abençoe. Enquanto o calibita se prepara, já vai passando. Versículo 7 novamente, 2 Coríntios 4, 7. Esse mesmo versículo inicial que nós demos, vamos repetir ele junto agora. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Senhor Jesus, que esse louvor, Senhor, possa te tocar, Senhor, nesta noite, e chegar a Ti, Senhor,
como aroma suave, Pai, as tuas narinas. Que tu possa, Senhor, se derramar aqui, Senhor, para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu não posso mais viver assim tão insensível e fechado. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu não posso mais viver assim tão insensível e fechado. Não consigo te tocar, oh meu Senhor. Livra-me dessa frieza de coração. Faz-me compreender o teu amor, o teu sangue derramado. Faz-me, Senhor, convence-me, Senhor, a me entregar sem medo, sem receios, pois eu sou teu, somente teu, somente teu, somente teu, somente teu, para sempre serei teu, para sempre serei teu, meu Senhor Cristo Jesus, meu Senhor Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Podemos sentar. Confesso para os irmãos que eu não tinha expectativa de que Deus já no início do ano daria um seminário aqui para nós, um pequenino rebanho. Tinha percepções que estavam acontecendo no meu coração enquanto eu orava já no final do ano passado, início desse ano, pela igreja, pelo crescimento dos irmãos. E eu comecei a perceber então que Deus ia começar a canalizar algo, mas não tinha clareza do que era. E agora, logo no início desse ano, Deus foi abrindo, foi preparando algo e justamente culmina nesse assunto, né? Deus deseja operar dependência na vida dos membros do corpo de Cristo, para que haja um fluir genuíno da vida da nova criatura através de nós. Então, nós vamos trabalhar esse assunto. E para isso, nós vamos usar agora, nós precisamos percorrer alguns corredores aqui da palavra. E eu peço que você se atente naquilo que nós vamos ler. Vamos ler alguns versículos, mas que eles vão dar todo o embasamento e o caminho pelo qual nós vamos percorrer. E nós vamos trabalhar em cima desses pilares que a gente vai ler agora nesses versículos. Amém? Então vamos lá, vamos abrir Lucas 22.
Nós vamos ler agora do 31 até o 34. Nós faremos um orar-ler, amém? Em que eu vou falar, eu vou ler e os irmãos repitam atrás comigo. Essas palavras são de Jesus, ao seu servo amado. Vamos lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nós vamos agora para Obadias. Fica lá para o final do Antigo Testamento. Obadias tem um capítulo apenas, né? Versículo 2 e 3 de Obadias. Vamos juntos. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu, que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Agora vamos para Mateus, capítulo 16. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 1 Pedro, capítulo 5. Hoje os irmãos vão ficar craque na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora a próxima ainda, a última é Gálatas. Capítulo 2. Gálatas 2. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver
que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Jesus disse certa vez que a humildade, ela é o verdadeiro descanso da alma de um crente, de um filho de Deus. Então, a humildade é o repouso da alma, é o verdadeiro descanso da alma. E a gente vê que a humildade, ela é o que produz uma verdadeira e genuína dependência de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho, porque nós não podemos jamais estudar a Bíblia sem vincular ela entre Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo, que tem um reino, um rei e servos. O estudo da Bíblia que se desconecta dessa realidade corre o risco de se afastar da primícia essencial daquilo que Deus deseja. E nós vamos usar uma figura hoje, Cristo como cabeça e o Pedro, Simão Pedro como servo. A gente tem um slide que a gente vai usar como plano de fundo para a gente poder trabalhar esses assuntos a partir de agora, né? Dá enter, irmã. Dá enter, irmã. Então, irmãos, você nunca vai ser servo sem que a humildade esteja arraigada no seu coração. E a expressão na terra de pessoas que verdadeiramente seguem Deus, servem Cristo, você vê um fluir de amor, um fluir de vida, né? Esse fluir de vida, a gente vai desmistificar essa diagramação toda, que pode parecer um pouco estranha, confusa, mas elas são linguagens espirituais que transmitem para nós uma verdade. Então você vê aqui embaixo que o amor, a expressão verdadeira do amor, da humildade, ela manifesta o reino de Deus na terra. Ele não é algo visível, mas é algo que se manifesta por meio dos membros do corpo de Cristo. E isso fica claro quando você vê pessoas liberando vida, liberando fé, liberando humildade, liberando mansidão, liberando o amor. Então, o reino de Deus passa a ser algo visível, a sociedade enxerga e ela deseja aquilo que essas pessoas têm. Porque aquilo não é comum com o mundo. Não é algo que você vê no mundo por atacado, nem no varejo. A expressão do fluir da natureza de Cristo é algo que muitas pessoas anseiam. E quando elas veem aquilo, elas desejam aquilo. Porque elas veem a água viva, né? E as duas tangências principais para onde aponta o amor é quando você está ganhando almas para Cristo e quando você está cuidando dessas pessoas até que elas alcancem a maturidade necessária para elas cumprir os dons, o ministério delas. Mas para que isso aconteça e você enxergue isso na esfera natural, aqui embaixo, existem movimentos que Deus precisa fazer. E usando Pedro, o apóstolo Pedro, nós podemos conseguir entender essa mecânica divina, como trabalha Deus na alma de um servo. E nós não vamos falar com pessoas que não são regeneradas. Nós vamos tratar hoje de pessoas que estão regeneradas, estão salvas, porém Deus não está governando aquelas almas ainda. Então Pedro era um caso desse, ele era um homem salvo, mas não convertido. Ele não estava convertido de fato. Você leu em Lucas 22, que Jesus disse, quando tu te converter, meu amigo, daí tu vai apacentar e dar crescimento para os teus irmãos. Só que Pedro se enxergava como um homem altamente convertido e o mais santo e o mais capaz de até morrer por Jesus. Porém, ele estava enganado.
Por quê? Porque a condição, vou passar para cá para ficar um pouco melhor, porque a condição da vida de Pedro, ele era uma condição que estava aqui em cima. Um homem salvo, mas ele via que ele tinha uma condição dele proteger Jesus, ser o guarda-costa de Jesus, fazer tudo aquilo que Jesus fez. Ele se achava capaz, mas ele estava altamente enganado. Por quê? A humildade não era uma natureza que estava arraigada no coração dele. Porém, no coração de Pedro reinava outra coisa, outra natureza que Deus precisava tratar a partir daquele momento para realizar uma substituição, que era o orgulho. Ele se sentia capaz, ele se sentia suficiente, ele se sentia poderoso, ele dizia que estava pronto para ir com Jesus para a morte ou para a prisão, e aquilo não era verdade. Jesus, quando ouviu aquelas palavras, ele reprovou. Porque aquela voz, aquele falar, a natureza que estava emanando aquelas palavras para Jesus, não era a natureza do Pai. Mas era o orgulho que estava no coração de Pedro, e próprio Pedro não sabia. Então Pedro estava aqui, andando ao lado mas ele estava vivendo como um membro independente. A força racional de Pedro estava guiando seus passos, as suas decisões. E eu quero dizer para você que essa condição, quando o ego humano, a força racional está governando os crentes, você não vê adoração genuína na terra a Deus. Porque o cristianismo racional, ele não produz culto a Deus. Um cristianismo racional, intelectual, em que ele está afermentado pelo humanismo, pela cultura natural, humana, psicológica, ela não produz culto verdadeiro a Deus. Isso é antigo, irmãos. Você vê essa doutrina estranha lá com o primeiro casal produziu Caim e Abel. E Caim estava sob a força racional, egocêntrica, e ele foi levar a Deus algo que Deus não quis e Deus não aprovou. Então ele teve muito mais trabalho do que seu irmão Abel, porque ele teve que cultivar, preparar a terra, ele teve que cultivar toda aquela agricultura, depois pegar os frutos e levar para Deus, e Deus disse: eu não aceito, eu não aprovo. Porque a força racional de Caim estava movendo aquela oferta e Deus reprovou a oferta e o ofertante. Então isso se deve quando um crente vive a sua vida de forma independente do cabeça, e ele não enxerga isso a não ser que Deus mostre para ele. Não adianta chegar e falar, você está sendo guiado pela tua força natural, você não vai ver. O próprio Cristo falou aquilo para Pedro, Pedro não acreditou, entrou aqui e saiu aqui. Então Deus não conseguia usar, como não consegue muitas vezes usar crentes no espírito, porque eles fazem conforme eles querem aquele serviço para Deus. Eles escolhem a forma que vão fazer, quando vão fazer, qual a intensidade do trabalho, e Deus sente fumaça, cheiro estranho. Ele não aprova aquilo. É um serviço que está sendo feito, tem pessoas que estão sendo beneficiadas, mas não configuram um culto de adoração verdadeiro a Deus, aquele serviço. Então o que Deus precisa fazer? Ele precisa tratar com esse membro do corpo de Cristo, que ele é um membro do corpo, porém a natureza da humildade não está arraigada naquele coração. É muito fácil a gente comentou esses dias no grupo familiar, eu acho que foi o irmão Paulo que falou, que uma das coisas difíceis, até fáceis muitas vezes, quando o crente
é convertido, nasce da água e do Espírito, é se libertar do mundo. Mas uma das maiores dificuldades é se libertar de si mesmo. Né? Isso é uma coisa muito difícil, por causa do amor próprio. Então ele mantém o seu individualismo. Você olha para aquele membro, ele tem hábitos que perduram há anos, costumes que perduram há anos, ele cuida para não pecar aqui fora, mas aqui dentro de si existem amarguras do passado, sentimentos de ódio naquele coração, existe lascívia aqui dentro escondida, existe ira congelada. E isso, na verdade, é uma obra de imitação, porque não foi santificado o coração ainda. A alma, ela está se policiando para não pecar aqui fora. Os pecados de mãos foram tratados, mas os pecados de ego estão em vigência. Então Deus tem que limpar aquele coração. Então, aqui nós temos a representação de Deus nesse triângulo. Cada vez que na Bíblia você vê assim escrito o Espírito com letra maiúscula, significa o Espírito, o Deus triuno, o Espírito todo inclusivo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a gente usa esse triângulo como um símbolo para manifestar o Espírito, o Deus triuno, o Espírito composto. Né? Ele é 3, mas ele é 1. Você pode pegar o exemplo do Sol, por exemplo. Você tem massas, gases que liberam, que constituem o que é o Sol. Aquele é Deus. Você tem uma luz que sai dele. E a luz resplandece nas trevas. A luz que sai daquele Sol é Cristo. Mas é o Sol. E quando você vai na rua, você pega aquele Sol, sente o calor dele na pele. Ele é calor. O calor é o Espírito. Mas é o mesmo Sol. Só que ele tem 3 operações diferentes, mas ele é um só. Então, Deus é o Deus triuno e ali representação do Espírito. Só que esse servo está numa situação estranha. Ele está de lado. Ele ainda não está sendo comandado por Deus. É necessário um movimento acontecer. E esse movimento que precisa acontecer na vida daquele servo, em que ele já está salvo, ele nasceu da água e do Espírito, o Espírito Santo veio habitar dentro do coração dele, ele talvez se aprofundou e já conhece ali a Bíblia de capa a capa, mas ele não se submete ao comando do Espírito Santo. Ele não está ainda sujeito à autoridade divina. Existe um princípio de rebelião muito polido, muito educado, muito jeitoso, que ninguém vê por fora. Mas as manias, os esquemas naturais, os hábitos, os costumes, as tradições, estão tudo lá dentro dominando ele. Então Deus não tem governo sobre essa pessoa ainda. Essa pessoa ela está intacta. Ela não foi vencida por Deus. Então um deslocamento precisa haver. Esse cidadão precisa passar para cá. E esse triângulo invertido, assim como aquele lá de vértice para cima simboliza o Espírito, esse aqui também é o homem, formado de 3 partes: Espírito, alma e corpo. E se você junta esse aqui com aquele lá, forma a estrela de Davi. Que eu não desenhei aqui, mas você junta um com o outro, aquilo ali forma uma estrela. Mas a gente não vai falar de estrela. A gente vai falar sobre o caminho para a humildade, o retorno para a nossa casa, que é a dependência de Deus. Um crente, ele não vai para lá, para essa dependência, apenas ouvindo pregações, apenas participando de cultos, apenas dando os abraços em irmãos, apenas cantando louvores a Deus. Não. Para que ele venha para cá, algo precisa acontecer. A vida egocêntrica daquele crente precisa findar. Aquela alma precisa ser livre
de todo o orgulho, de toda a essência humanista que ele carrega, que ele nasceu de berço. Por isso que as igrejas estão lotadas de crentes, mas vazias de humildade. Você não vê natureza, expressão de Cristo. O falar dos crentes está muito parecido com o falar mundano. E todos nós nos incluímos disso. Então Deus precisa fazer o quê? Para colocar um crente aqui, ele precisa operar a cruz na alma dele. A cruz que operou lá no Calvário, tem um Calvário aqui dentro de mim. E aquela cruz precisa operar para fazer com que toda a minha vida egocêntrica, a vida da alma, o meu ego que é carregado de sentimentos que não vêm dos céus, aquilo venha morrer dentro de mim. E Jesus deixa o caminho que você leu. Se alguém quiser vir após mim, tem uma condição. Você precisa se negar a si mesmo. Puxa, me negar a mim mesmo significa que tudo aquilo que eu sou como homem, eu tenho que negar? Sim. Porque não vai entrar no céu o que é humano e natural. O teu ego, ele precisa ser substituído por Cristo. Precisa haver uma substituição. E isso gera dor. Isso gera gotas de sangue. Porque um sofrimento precisa operar. Foi isso que Deus ministrou através de Abel. Abel chegou para Deus não com melancia, ele chegou com um cordeiro embaixo do braço, pingando, esfolado, imolado. E a pelezinha do cordeiro também no outro braço. Aquilo representa que houve morte. Alguém morreu. Então, assim como Cristo foi crucificado, ele morreu, agora eu tenho que dar a minha vida por ele. A minha vida da alma. Para que eu deixe de ser um elemento independente, uma alma independente de Deus e passe a depender do Senhor. Irmãos, é a mesma coisa a situação. O amor natural que Pedro tinha por Jesus não era o amor espiritual que Jesus esperava dele. Ele não tinha como dar. Ele era o mais apegado de todos os apóstolos a Cristo. Ele emanava um amor, mas aquele amor não tinha passado pela cruz, era um amor natural. E a prova disso foi que aquele amor, ele se desmanchou quando ele viu a morte. Ele retrocedeu. Ele não teve coragem de ir à frente, porque aquele amor não era um amor de uma vida de ressurreição, fruto da ressurreição. Ele era um amor natural que ele descaiu diante da possibilidade de morrer. E isso Deus precisa operar, essa substituição em nosso coração. Por isso que a cruz necessita operar. Eu até coloquei aqui, a humildade nos vincula a Deus, assim como o orgulho nos vincula ao inferno. E o que é uma alma orgulhosa? É uma alma que não se sujeita à vontade de Deus, à disciplina de Deus. Ela tem muitos argumentos, ela tem muitas ideias, ela tem muitas formas de cultuar e fazer serviços para Deus, mas não é da forma que Deus quer. O orgulho é algo entranhado e está presente em todos os lugares, inclusive dentro do reino de Deus, através de nós como membros. E aquilo lá está presente, está presente. E Deus precisa operar o quebrantamento dessa natureza. Porque ela não sai sem sofrimento. Quando a cruz começa a girar dentro da nossa alma, com situações que Deus vai permitindo acontecer na nossa vida, Deus está fazendo justamente isso. Ele está colocando fim na vida independente do crente, para ele deixar de ser natural e passar a ser submisso à autoridade divina. O resultado dessa equação é isso aqui, É Gálatas 2:20. É quando o membro se torna dependente do cabeça. E ele está disponível para aquilo que o cabeça do corpo quer fazer.
E você vê isso aqui quando a gente olha para Pedro pós-galo. Vamos ver como é que ficou Pedro pós-galo. Vê o Gálatas 2:20 da vida de Pedro, né? Vamos abrir em João, capítulo 21, versículo 18. O galo cantou, Pedro ruiu e a nova criatura apareceu. Claro que houve sofrimento na vida desse homem. Ele gemeu, ele chorou. E alguns relatos bíblicos até mostram, parece que ele já estava se autodesclassificando do reino. Mas ele foi chamado. E Jesus falou isso aí para ele. Vamos ler juntos. Algum irmão se candidata a fazer um orar ler para nós? E a gente fala, pode fazer, irmão. Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amém. Aonde você vê a vontade humana de Pedro aqui? Aonde você vê a força natural, as preferências de Pedro, as decisões? Isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Isso eu vou fazer, Senhor, isso eu não vou fazer. Você não enxerga isso mais nesse versículo. Esse mostra que aquele vaso foi quebrado. O vaso, Pedro, não continha mais o bom aroma, mas aquela alma foi quebrada e o perfume de Cristo agora exalava porque Cristo mandava nele. Ele estendia as mãos e dizia: eis-me aqui, Senhor. Eu não sou mais pesado para ti. Tu tens liberdade para fluir e manifestar a tua obra. Quando Deus opera o quebrantamento na vida de uma pessoa, para levar ela a um estado de servo, de fato, muitas coisas acontecem. Né? Primeiro, você passa por muitas situações de humilhação. Porque nada vence o orgulho de uma alma tanto quanto a humilhação. Quando você é desprezado, rebaixado, humilhado, exposto. A cruz foi uma exposição da fraqueza humana. Jesus estava lá impotente como homem. E toda a fraqueza do homem, Jesus, estava exposto. E todo mundo via aquilo. Então, o momento da cruz, o momento do Calvário na nossa vida, é o momento que Deus vai permitir muita humilhação na nossa vida. Até porque você pergunta, tá, mas se alguém te bate do lado direito, tu vai ter que dar o lado esquerdo da face, mas por que eu ganho com isso? Tu vai ganhar humildade. É só isso que eu vou te falar. Nada mais. É porque Deus está te reduzindo para operar o quebrantamento da vida da alma e extinguir o orgulho do nosso coração. E pregação não faz isso. Louvor não faz isso. Um cântico você ouvir e ficar flutuando com louvor não faz isso. Porque o crente pode fazer tudo isso, dar glória a Deus, depois sai aqui, chega em casa espancando os irmãos que moram na casa com ele, né? O marido com a mulher com o marido. E o orgulho está reinando. Mas tem pessoas que Deus vê que elas querem Cristo. E Deus vê que essas pessoas visualizam essa posição, não aquela. E diz, eu vou fazer. Porque é o meu espírito que vai operar essa obra. Então Deus começa a trabalhar para te reduzir a nada. Porque isso aqui é uma posição de nada. A água é o elemento mais puro que tem. E ela se sujeita aonde você colocar ela. Se eu jogar ela no chão, ela se espalha. Se eu botar ela dentro de um copo, ela toma a forma do copo. Eu coloco ela numa forma, ela fica na forma da forma.
Você bota nos cubinhos de gelo e bota no freezer, ela congela. Você coloca no fogo, ela borbulha. Lá no sul, eles botam bem quente no chimarrão, ela vira vapor. Ela se sujeita. Porque ela não é nada. Ela é simples. Ela é limpa. Ela é pura. E Deus deseja operar nós, nos transformar em água. Operar o nada ser. E eu quero dizer para você uma coisa. A falsa humildade que produz a imitação, aqui fora, a imitação da vida, Deus ele vai tratar em nossas vidas para expor que aquilo ali é orgulho revestido de humildade. Ele vai expor. Porque ele não vai deixar DNA satânico entrar no céu. Porque vida da alma, ela é natural, ela é humana, ela não tem nada divino naquilo. E como Deus faz para mostrar que você tem orgulho? Ele te comprime. Ele te aperta. Ele manda provações. Ele manda humilhações acontecer na tua vida. Ele manda perseguições, ele manda dificuldade, porque ele precisa fazer com que tudo que está lá dentro venha para fora. E você veja que você não é a oitava maravilha da terra. Mas que lá dentro existe um outro habitante, que não tem nada a ver com Cristo, que ele está lá quieto. E Deus mete um espeto lá dentro dele. Ele incomoda, ele vai fazer aquele bicho vir para fora. É como no sul a gente fala, meter fogo na toca da cobra. Vem tudo para fora. É assim que Deus faz. Ele dá rebuliço isso dentro da família, dá problema, dá guerra. Daqui a pouco vem tudo que é tipo de injustiça contra ti. E você pensa, nossa, é porque o diabo está me retalhando. Eu sou muito santo. Agora eu me converti, o diabo está vindo com todo o exército contra mim, ele está me retalhando. Não é. É Deus que está operando o quebrantamento da tua alma para vir tudo para fora que está lá dentro. Porque você precisa se convencer que você não é humilde. Que você em si mesmo não tem humildade, não tem mansidão, não sabe dar o outro lado da face. Ele precisa expor o que tem dentro de você. A ira, o ódio, a impaciência, a falta de perdão. Ele precisa fazer aquilo vir para fora. Por isso que ele aumenta a temperatura para fazer toda a impureza subir. Como no processo do cadinho, né? Os irmãos conhecem bem isso. Esse exemplo é muito falado, né? E Deus precisa mostrar para você a tua condição. Até que chega um determinado momento que você se sente desesperado de ser você mesmo. E você almeja uma substituição. Eu desisto de mim, porque eu quero ter um outro ser vivendo em mim. Eu não suporto mais. Porque você passa pelo processo da purificação, aquilo ali saindo. É o processo, porque precisa sair o orgulho para a humildade entrar. Eles não vão coabitar. Então Deus manda a pressão. E vai sair a sujeira, e você vai ver a imundícia saindo. Daí chega um determinado momento que a tua cara fica no chão. Porque você se achava o suprassumo do cristianismo na terra, você se achava um super crente, e hoje Deus te mostra que você é fraco, que você é falho, que você não honra as pessoas, que você na pressão mente, como Pedro mentiu e fugiu. Daí Deus expõe tudo e mostra para você que você não presta. Que você não é o bambambam que você achava que fosse. E isso te dói por dentro. Porque você vê toda a tua falsidade vindo para fora. Porque Deus permite esse calor vir. Ele permite o calor. Porque Ele quer me mostrar que realmente eu não sou nada. Que eu não consigo sustentar nada na minha vida. Assim como Pedro. Pedro, tu não sabe o que está falando. Não, eu vou dar a vida por ti, Jesus. Pedro, tu não sabe o que está falando. Tu não sabe a realidade que está no teu coração. O ambiente espiritual do teu coração é outro. A tua mente está enganada, rapaz. Tu está cego. Não tô.
Jesus deu 2 oportunidades para o arrependimento. Ele não pegou. Então veio a necessidade do quebrantamento, a bênção do quebrantamento, em que Deus teve que expor que ele não amava Jesus, que ele foi capaz de trair Jesus, negar Jesus 3 vezes, trair, quem traiu foi o outro, que ele fugiu, que ele se disfarçou na frente daqueles todos, e Deus teve que expor para si mesmo a sua condição natural, pobre e miserável. E o servo, ele tem que descobrir que ele nada pode. Você vai sendo levado por uma condição que você vê que você não pode realizar nada, que não está nada nas tuas mãos. E essa situação, quando visita a nossa vida, ele assusta. Porque Deus, ele literalmente tira todas as bengalas de você, estrutura todo o teu campo psicológico e natural, mexe em finanças, mexe em família, mexe em saúde, toca a mão em tudo, como aconteceu com Jó. A restauração de Deus operando na vida dele, na era que nem era lei nem graça, era a era da consciência, porque eu creio que ele era contemporâneo de Abraão. E a cruz estava operando na vida daquele homem. E tudo aquilo que você faz para tentar resolver o problema, não resolve. O desespero, a alma vai queimando por dentro, porque o fogo está pegando. Porque Deus está te mostrando que você não pode nada. E lentamente isso começa a fazer a vida da alma morrer. É um processo de substituição, de limpeza, em que a alma fraca, dependente, humilde, de cabeça baixa, não ousando mais responder para o Senhor, vai para a sua posição. Você não leu o relato comigo aqui por causa do tempo, mas Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Você não vê mais ímpeto na vida de Pedro. Você vai ver um homem de cabeça baixa dizendo: sim, Senhor, tu sabes, tu sabe. Eu não sei mais de nada. Eu estou aniquilado. Eu não tenho mais força para afirmar nada. A autoafirmação, o conceito pessoal de Pedro morreu. E agora Jesus, o cabeça do corpo, é que dava o parecer dele. E ele não tinha mais nada para decidir, a não ser se colocar à disposição do mestre. Eis-me aqui, tu pode me cingir, pode me levar inclusive para o lugar que eu não quero. A vontade própria, as preferências acabaram. Isso é um servo. Ele não tem mais vontades. Ele até pode ter planos, mas aqueles planos não dominam mais ele. Ele pode ter dinheiro, mas o dinheiro não domina mais ele. Os seus planos, as suas vontades pessoais foram quebradas, estão debaixo dos seus pés. Então tudo que Deus fizer, irmãos, na tua vida, para realizar esse deslocamento, Ele vai precisar fazer você passar pelo Calvário. E antes do Calvário tem o Gólgota. E muitas vezes não sabe quando está no Gólgota, né? Mas tu começa a pressentir que vai vir coisa, que Deus está te avisando que vem coisa. Mas isso não é maldição, isso é bênção. Porque Deus está te colocando na posição mais abençoada da terra. E eu vou falar para os irmãos, eu já falei para alguns. Desde que eu me converti, eu sempre quis sinceridade com Deus. Eu nunca quis ser um crente raso. Enquanto eu não tocasse Cristo e visse o poder dele na minha vida, não paro. Isso que me move. Eu só vou me aquietar quando eu ver a vida dele fluindo através de mim. Deus está me mandando provas, ele está me anunciando que vão vir. Isso aqui serve para mim também, estou falando para os irmãos. Eu me sinto muito medo, porque é normal a gente sentir, né? Não é normal para nova criatura, mas a gente tem essas coisas, esses bichos incomodam a gente. Mas que isso aconteça, mas eu preciso ver a nova vida em mim. E é isso que eu almejo, desde o início, quando eu me converti.
Teve irmãos que nasceram na água, com a água do Espírito comigo, se batizaram junto. Muitos ficaram em louvores, muitos ficaram em pregações, muitos ficaram em lugares, outros ficaram em outros. Eu quero vida divina do governando a minha alma. Eu não vou me aquietar enquanto eu ver esse Cristo que eu estou vendo aqui, fluindo através dessa alma pobre e necessitada. Eu preciso disso. Né? E quando você deseja isso, todos os problemas para você não são verdadeiros problemas, eles são caminhos que te levam para lá. Então, eu vejo, é muito comum eu vejo no meio dos irmãos. Eu sinto, aqui nesse lugar eu estou sentindo isso. Existe medo no coração de vocês de passar por isso. E hoje Deus resolveu tirar esse dia 20 de janeiro de 2024 para dar um anúncio para vocês. Esse medo que vocês estão sentindo é o que está bloqueando Deus de fluir na vida de vocês. Esse medo de sofrer, esse medo de passar essas experiências está sendo um grande bloqueio para vocês virem aqui. Vocês estão achando que vão vir a maior tragédia aqui e Deus precisa fazer uma limpeza por dentro e é algo abençoado, é algo renovador, porque Deus vai te dar uma vida de ressurreição. O Espírito vai tomar a tua alma. Isso é bênção quando acontece. Deixa Deus definir o teu futuro da maneira dele. Deixa dos esquemas naturais, de planejamentos humanos, de tu guardar aqui, guardar. Renda-se. A gente está ouvindo o seminário da semi-escola de consagração e ontem eu estava ouvindo a mensagem 7, que dizia assim, não tente, renda-se. Enquanto nós tentamos aqui, estamos tentando ser humilde, ser isso, ser aquilo, e eu nunca alcanço, porque eu preciso que Deus se impregne dentro de mim. Eu preciso estar nessa posição. Imagina isso aqui, a torneira, e aqui o reservatório de água. A água vai descer, vai passar pela torneira e vai fluir aqui na terra. Você é o registro de água da torneira, que vai abrir ou fechar para Deus. Agora nós estamos aqui, fechados. No momento que você está aqui, a água escoa pelo cano, encontra um registro aberto, uma alma sem restrições, e esse Deus flui e abençoa aonde você está. E você vê uma manifestação do testemunho da ressurreição de Cristo através daquela alma que está leve e mansa para Deus usar. Isso aqui, irmãos, é bênção quando você passa. É aquilo que o crente mais teme, mais foge e mais evita. Deserto. Muitos morrem aqui e não chegam, não passam por aqui. Mas quando você passar pelo Jordão e você entra em Canaã, aí a bênção acontece, daí você nunca mais volta. Agora, enquanto você está no deserto, o Egito está vivo dentro de você, está querendo sempre você trazer você de volta, está aquela indefinição. Você nunca sai. Então vamos passar aqui por aqui. É só você dizer, Deus, eu te autorizo a fazer essa obra. Eu te dou liberdade e autorização e entrego o meu destino para tu definir. Só isso. E a obra que o Espírito vai trazer palavras, que vai renovando a tua mente sobre tudo isso que a gente está falando, que você daí tem que meditar tudo sobre isso, para Deus concluir e realizar essa obra adiante. E desentupir os canos que estão entupidos. Amém? Bom, eu sinto que eu devo parar. E era isso que o recado que Deus queria dar no seminário de hoje. Amém? Amém. Tô sentindo que tem gente a menos aí. Ninguém se fugiu, né? Ninguém se escapou da palavra na cruz. Não. Amém. É porque isso dói, né, irmão? Tá falando de coisas que são verdades eternas que estão cravando na nossa alma, né? Mas eu prefiro ouvir isso do que o falar da serpente aqui no meu ouvido, que engana, né? Eu prefiro ouvir a verdade, mesmo que doa. Porque eu quero isso aqui. Eu quero. Não sei aonde eu estou nesse estágio, mas eu estou com o olho aqui. E você tem que estar com esse olho também. Ali está a tua bênção.
né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que paz, né, irmão? É esse cara aqui que está falando isso, viu? Ele já está quebrado, vencido por Deus. Mas agora a gente vai ouvir os irmãos, amém? Vamos ouvir aqui no 3, 5 minutinhos, os irmãos poder, assim, todos que puderem participar, compartilhar o que receberam. É importante a gente ouvir os irmãos, porque eu creio que os irmãos tenham experiência com isso. Talvez o transcurso da vida com Cristo já provou para os irmãos sobre essas coisas. Os irmãos já tocaram e desfrutaram de muitas coisas disso. É importante falar, né? Aquilo que Deus trouxe para você hoje. Amém? Aqui não é um monótono. A gente tem que participar. Todos têm liberdade do Espírito. O irmão Paulo. Pode passar então, irmão. Boa noite para todos, uma alegria vê-los aqui. Enquanto o Valdemar ia ministrando, essa parte aqui de todo o slide foi o que mais me chamou a atenção, né? E ali em oração, eu vou pedir para os irmãos abrirem Romanos 12, 2. São 3 palavrinhas rápidas. Um versículo bem conhecido, mas que às vezes é negligenciado por nós, né? Que diz... Eu vou apenas ler. Que fala: e não vos conformeis com este século, que é o nosso mundo atual, a nossa vida, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui a palavra mente, né? Ela já diz tudo, ela mente para nós, né? Para que experimenteis, porque sem essa renovação nós não passamos para essa parte. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falando por mim, irmãos, até chegar aqui na igreja, eu percebi que a minha formação espiritual ela foi deficiente em vários pontos, né? Teve muito fermento, muita levedura, muita graça, né? E pouco João 8,32, né? Pouca verdade, né? Porque isso que foi dito aqui não agrada. Isso machuca, faz com que a gente reflita, faz com que a gente reveja muitas coisas, né, na nossa vida. E a renovação da mente aqui, irmãos, é um processo muito difícil, porque a nossa mente ela foi forjada no mundo, né? Forjada com conceitos e com estímulos que nos alicerçaram, né? Fizeram com que a gente tenha nortes, métodos, sistemas para nos mantermos, né? E o que Jesus diz aqui? Joga tudo fora. Por isso que foi dito que das 2 partes necessárias para a consagração, a mais difícil é desapegarmos de nós mesmos. Então, assim, renovar a mente é um processo imprescindível, né? Porque eu brinco assim, as nossas pernas, elas podem nos levar para a igreja ou podem nos levar para o bar. Não é isso? Quem comanda as nossas pernas? Quem dá a direção para onde elas vão? O nosso cérebro, a nossa mente. Mas e quem comanda a sua mente? É o Cristo? É o diabo? Né? E não tem jeito, irmãos. Volta o slide lá, Isadora, por favor. Isso aqui não ocorre sem tribulações, sem provações, né? Porque assim como num curso, numa faculdade, a gente vai, adquire todo o conhecimento, nos é ensinado, nos passam livros, trabalhos, né? Slides. Mas como é que se prova
que você está apto. Alguém faz um curso e não faz nenhuma prova? Alguém recebe um diploma sem fazer provas? Não, né? Mas esse tipo de provações com Deus é muito difícil, né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Efésios. Efésios 3:13. Porque quando Deus começa a nos provar, isso queima, incomoda, machuca, tira o nosso sono, a nossa paz. E a primeira coisa que a gente pede para Deus, Deus me livra. Deus, para com isso. Deus, por favor. Né? Por que eu estou passando por isso? Que é exatamente o que está aqui, olha. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Sem a nossa mente renovada, a gente não alcança o que isso quer dizer. De nenhuma forma, né? E ainda em Tiago 1:2, que fala o seguinte, essa então é a mais interessante, né? Que fala, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Como é que em sã consciência a gente pode ter o motivo de toda alegria, passarmos por doenças, privações financeiras, né? Problemas no trabalho, problemas de saúde? Como é que a gente, em sã consciência, com a nossa mente, né, que a gente acha que tudo isso é maldição, isso não é bênção, como é que a gente pode ter alegria em passar por tantas dificuldades? Ninguém. Eu falo para os irmãos aqui honestamente. Eu, quando passo por tribulações, eu não tenho nenhuma alegria. Nenhuma. Eu não saio pulando, oh, que legal, não acontece. Eu preciso dobrar o meu joelho e pedir para Deus me sustentar, porque eu tenho esse conhecimento. E se Ele não me sustentar, e se eu não começar a renovar minha mente e entender que todas as tribulações são arranjos de Deus na nossa vida, para que a cruz possa operar em nós, eu por mim mesmo, como foi dito ali, pela força do meu braço, pelo meu conhecimento, eu vou lá para Efésios 3:13. Eu desfaleço. Eu não tenho o que fazer, né? Então eu queria deixar essas palavras para os irmãos refletirem, principalmente na questão da renovação da nossa mente. A gente precisa rever alguns conceitos, eliminar outros da nossa vida, porque são muitos anos de formação deficiente, são muitos tijolos, muito concreto lançado na nossa mente, muitas fortalezas mentais para nós aceitarmos a palavra de Deus como ela é verdadeiramente, né? E isso precisa mudar, né, nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Vamos para o próximo. Quem é o próximo candidato da fila para partilhar? A irmã Isabel. Sinto assim de compartilhar com os irmãos esse caminho, né, que o Senhor ainda está fazendo, né, que é uma obra muito grande. E só vou contar um pedacinho assim do início, né? O Senhor ainda está trabalhando nessas áreas, em muitas áreas na vida da gente, mas quando eu fui convertida, que o Senhor me chamou, né, que eu fui conhecer a Igreja de São Jesus, eu ia para um grupo familiar, na casa de uma colega, que ela me convidou do trabalho, assim. E foi uma bênção, assim, para mim, né? O Senhor me ganhou, assim, de uma forma incrível, assim, como eu queria muito aquilo, né? Eu desejava conhecer e ter uma experiência com o Senhor, né? E naquela fase da nossa vida, a gente estava financeiramente numa fase muito, assim, confortável, né? E quando eu fui,
depois de alguns poucos anos, meu marido foi também, né? E quando ele foi, o Senhor fez um rebuliço na nossa vida, né? Toda aquela segurança que a gente tinha no financeiro, né? No emprego que o marido tinha, que ganhava muito dinheiro. Não era muito, irmãos, mas a gente estava numa condição que a gente achava que muitas coisas iam acontecer na nossa vida. E a gente, de certa forma, estava vivendo uma vida bem regalada, por um caminho bem perigoso, né? E hoje, quando eu relembro de certas coisas que a gente, escolhas que a gente fazia, como a gente vivia, preocupadas com as coisas do mundo mesmo, o tempo todo, né? Assim, o que a gente ia construir, o que a gente ia fazer, e como, enfim, eram tantos planos, né? Mas o Senhor mudou tudo isso na nossa vida, assim, Ele deu uma chacoalhada e tudo foi modificado, né? E hoje eu não troco, irmãos, a vida que eu levo hoje, as experiências que eu tenho com o Senhor, né? Experiências muito fortes, assim, na área do medo, na área das inseguranças, da angústia, tantas coisas que o Senhor tem trabalhado, né? Na área do perdão, se aprender a confiar no Senhor, né? Não em coisas naturais, mas só nele, né? Aprender a não confiar em pessoas, mas esperar no Senhor, né? E a gente vê Ele agindo na nossa vida, né? E hoje eu vejo que foi um livramento, assim, que Deus, Ele meio que organizou o nosso percurso. Se a gente tivesse continuado como a gente estava, talvez eu não tivesse mais casamento, talvez eu não tivesse mais aqui. Eu sinto, assim, que foi uma correção de rota, né? E o Senhor está fazendo ainda muitas coisas, assim, não dá para eu, né, falar tudo agora, mas eu vou ter oportunidade de compartilhar com os irmãos coisas mais recentes que eu tenho vivido. Mas eu me alegro, assim, de ver meu marido no caminho do Senhor, né, buscando a palavra, buscando conhecer toda a minha família convertida, minha filha, meu genro, meus netos, né, no caminho do Senhor, meus filhos também. Então, isso para mim é o maior presente, assim, eu sinto, assim, que o Senhor não somente ganhou a mim e meu marido, mas ganhou todos que estão à nossa volta, assim, então, e tem feito uma obra linda mesmo na nossa vida, né? E eu quero, assim, como o irmão falou, eu quero que o Senhor vença, assim, né, a vida da alma e que eu possa realmente desfrutar do Senhor, né, como Ele gostaria, né? Acho que a gente é que impede, muitas vezes, o Senhor agir na nossa vida, né, de por medo, por não se entregar, por fazer escolhas do nosso ego, né? Mas o Senhor, Ele não quer isso, Ele quer que a gente se entregue, que a gente acredite, que a gente tenha fé, que Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? O próximo. Vamos lá, irmã Isadora. Vou pedir depois para a irmã Isabel preparar a irmã Isabel preparar sobre a livraria depois. Amém. Eu queria abrir a palavra com os irmãos em Filipenses, no capítulo 1. Eu vou ler com vocês, não precisa repetir, o versículo 28, 29 e 30. Amém. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. O Senhor me trouxe essa palavra essa semana através de um irmão, ele me mandou, e eu lembro que eu li ela assim, fiquei refletindo bastante a respeito, porque há alguns meses eu tenho passado uma provação de saúde na minha vida, assim, em que eu sinto muitas dores no corpo, né? E isso tem me feito refletir em várias coisas assim na minha vida. E através dessa situação, o Senhor trouxe uma cura da depressão, assim, a cura completa. O que é um pouco loucura, né, se a gente parar para pensar na situação que eu tenho vivido, assim. Mas através dessa tribulação, o Senhor tem produzido, assim, resolvido muitas questões mentais mesmo. E eu nem entendia como, nem percebi o Senhor fazer essa obra,
porque justamente eu temia passar pelo processo, não só esse de saúde, mas enfim, todos os outros que eu tenho passado. E o Senhor é fiel, irmãos. Então aqui ele está falando que o caminho é difícil, que a gente vai perecer, né, em alguns momentos, vai padecer, né, errei a palavra. Mas a gente tem o Espírito Santo dentro de nós para nos consolar, né, e dar assim vitórias ao longo do caminho. Então, quando a gente ganha a humildade, que o irmão falou, quando a gente vira outra face, isso faz com que a gente mude a nossa visão das coisas, né? Então, ali está a nossa redenção. Quando Deus muda internamente, o externo para de nos afetar tanto. Então, a gente pode passar por qualquer situação que a gente vai estar sentindo paz, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, que vale a pena escolher por Cristo, né? Escolher abrir o registro para deixar a água passar, porque isso vai fazer com que a gente viva uma resolução mesmo, assim, na nossa mente, da maioria dos problemas que a gente passa. Porque todos eles têm solução, né? Até mesmo a morte teve solução para o Senhor Jesus, então a gente tem que realmente decidir e crer que Ele já abriu o caminho para nós, né? E aí, ao longo desse caminho apertado, dessa porta estreita que a gente vai passar, Ele vai estar com a gente o tempo todo. Então, antes passar por tudo isso com Ele do que sem Ele, né? É bom a gente aproveitar a oportunidade. Amém? O próximo, ainda para partilhar. Dona Orquídea quer partilhar alguma coisa com nós aqui? Se a senhora quiser, pode vir. A gente só está com o microfone porque a gente está gravando. Mas se não gostar do microfone, pode passar e compartilhar sem microfone, não tem problema. Ninguém mais? Eu pensei que ia ter fila hoje aqui. Ou os irmãos se animaram ou desanimaram de vez. Ninguém mais? Amém. Bom, então eu vou chamar a irmã Isabel para dar um anúncio, um recadinho da livraria. Amém, irmãos. Eu trouxe aqui um alimento para nós, né? A nossa livraria. Eu vou mostrar então a dica do mês, que a gente tem uma dica, né, todo mês, que a gente recebe do ministério. E a dica do mês é o livro Consagração, que a gente tem falado esses dias sobre isso, né? Está disponível ali também, quem quiser, né, ter acesso. O Dano da Amargura, que é um livro que fala sobre perdão, né? O que a amargura pode provocar na vida dos irmãos, né? Se a gente não trabalhar isso com o Senhor, não liberar o perdão, como que isso pode ser devastador na nossa vida, né? A gente impedir crescimento em vida, impedir prosperidade, né? Na área financeira, na área da família, enfim, tantas coisas, né, que podem ser impedidas, né, de avançar se a gente não trabalhar isso, né? E o livro Renovação da Mente é um livro que ele é muito profundo, ele trata de questões que você pode estar trabalhando, assim, traumas, situações do passado, né? Fortalezas mentais que muitas vezes a gente constrói dentro da gente, que o Senhor quer derrubar, né? Quer renovar, quer nos mostrar, quer nos trazer luz, né? Amém? E a gente está com uma promoção agora, nesse mês. Todos os DVDs, né, que são seminários da igreja que estão gravados, e a gente está com 50% de desconto, né? Então, esse aqui é um deles, um exemplo deles. Seminário Repondo o Óleo das Lâmpadas. Tem esse aqui que eu peguei para a gente ter de exemplo, Ressurreição Emergente. Então, tem vários assuntos ali, né? Vários DVDs bem interessantes que os irmãos podem estar dando uma olhadinha, tá bom? Amém. Amém, irmãos. Então vamos ficar de pé para a gente poder encerrar. Eu vou chamar o Benjamin para fazer o último louvor. Convidar a Sandra também para a oração de encerramento para nós.
Nós não estávamos prevendo hoje nós gravarmos a mensagem, tá, irmãos? Mas aqueles que desejarem rever ela ou repassar ela adiante, eu acho que ainda hoje à noite ela fica disponível no aplicativo Pão de Judá, lá em igrejas ao vivo. Igreja de Brasília vai estar lá gravada a mensagem para os irmãos poderem rever. E quem sabe a cruz operar um pouquinho mais na vida dos irmãos, né? Amém? Então vamos agora finalizar, encerrar. A Sandra faz a oração final para nós. E durante o último louvor, vamos aproveitar para a gente abençoar nossos irmãos, né? Profetizar a vida divina operando no coração deles. Amém, ó Deus e Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, de crescermos espiritualmente, de conhecermos a tua verdade. Obrigada, Deus, pela tua igreja que está sendo revelada a cada dia nos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa em trevas, enganados, mas o Senhor está operando a cada dia para iluminar os nossos corações. Obrigada, Senhor, pelas reuniões, pela vida da igreja. Obrigada, Senhor, pelos irmãos, por todos aqueles que o Senhor já operou salvação, por todas as pessoas que o Senhor já atraiu para ti, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que se derrama sobre nós todos os dias, Deus. Queremos louvar o Senhor, queremos engrandecer o nome do Senhor, queremos nos humilhar diante de ti, Deus, para também reconhecer a dureza dos nossos corações. Queremos dizer a ti, confessar, Senhor, que sim, somos resistentes a Deus, resistimos à tua autoridade, resistimos à tua verdade. Te pedimos perdão, Senhor, por todo o racionalismo, por todas as vezes que nós tomamos decisões na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, e somos racionais e não agimos por fé. E não consultamos o Senhor que habita em nós. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que desprezamos o teu Espírito. Queremos reconhecer diante de ti que nós praticamos isso, sim, Senhor. Como igreja, te pedimos perdão nesse momento, pelos nossos pecados conscientes, por todas as vezes que nós estamos cogitando maldades em nossos corações. Deus, queremos te pedir perdão pelos pecados inconscientes. Pedimos, Pai, que tudo aquilo que está aberto como brecha nesse momento no corpo de Cristo, que o sangue de Cristo possa fechar, Senhor, e que Satanás não tenha motivo de nos acusar diante de Deus. Nós te pedimos, Pai, por misericórdia, por amor do teu nome. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Não nos entregues a nós mesmos, Pai. Não desista de nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos autorizar o teu Espírito a fazer esta obra de quebrantamento em nossas vidas, a nos salvar, Senhor, daquilo que está em nós e que é contra ti, Deus, que é a nossa natureza humana, pecaminosa, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Pai, que derrame luz nas nossas trevas. Nós te pedimos que o teu Espírito avance dentro de nós, em lugares onde estão em trevas, em cantos escuros da nossa alma, Senhor, onde o Senhor não conseguiu viver em nós ainda. Nós queremos autorizar, vem, Senhor Jesus. Nós te autorizamos a fazer essa obra. Nós te autorizamos, Senhor, a passar essa obra, essa cruz em nossas almas e desfazer, Senhor, com toda a força humana, com tudo aquilo que está em nós e que se levanta e que se opõe a Cristo, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar, Pai, para que haja crescimento espiritual, haja crescimento no corpo, que o Senhor levante os teus eleitos nessa última hora, com sabedoria, com dons, com capacidade, Pai. Em nome de Jesus, levanta evangelistas no corpo de Cristo, levanta profetas, Pai. Restaura, Senhor, o apacentamento na tua casa, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, restaura o ensino na tua casa, Pai, para que não haja fermento mais sendo liberado, que haja, Senhor, um falar puro e genuíno de Cristo, nas reuniões, nos grupos familiares, Deus, onde o teu nome é invocado, nós te pedimos, Pai, restaura, Senhor, restaura a pureza no corpo de Cristo, Deus, em nome de Jesus. Tira os enganos, Pai, tira as falsas doutrinas, Senhor, dissipa as trevas, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que não deixa ninguém cair, Senhor. Livra os nossos pés da queda, Senhor. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus. Nos sustenta firmes, com os nossos olhos firmes em Ti. Sustenta cada filho Teu que está aqui nessa noite com os olhos firmes em Ti, Deus. Em nome de Jesus.
Que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente para Cristo. Em nome de Jesus, nós clamamos para que as nossas decisões sejam guiadas pelo Espírito. Que o Senhor avance dentro e fora de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Escuta, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Escuta, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Porque tu tens sido meu refúgio e torre forte diante dos inimigos. Porque tu tens sido meu refúgio e torre forte diante dos inimigos. Livra minha alma dos meus inimigos. Livra minha alma, ó Deus. Livra minha alma dos meus inimigos. Livra minha alma, ó Deus. Assim cantarei, assim cantarei, assim cantarei louvores ao teu nome. Assim cantarei, assim cantarei, assim cantarei louvores ao teu nome, Jesus, Jesus. Assim cantarei, assim cantarei, assim cantarei louvores ao teu nome, Jesus, Jesus. Assim cantarei, assim cantarei, assim cantarei louvores ao teu nome. Para todos sempre cantarei a ti, Jesus.